trapaceiros, místicos, andarilhos e contadores de histórias amaldiçoados. Hoje vamos mergulhar num clã de vampiros que era tudo menos sedentário. O clã Ravnus. Exatamente. E a gente vai fundo na grande tragédia que, define a história moderna deles, um clã quase todo aniquilado pelo seu próprio criador, um evento terrível conhecido como a Semana dos Pesadelos. É isso. A nossa missão aqui é desvendar as origens deles, que são super contraditórias, e entender essa divisão profunda entre as linhagens do Oriente e do Ocidente, e, claro, descobrir como os poucos que sobraram. Como eles encaram essa existência nômade e perigosa. E o que torna essa análise tão fascinante é que, para entender os Ravnus, a gente tem que aceitar a filosofia central deles. Que é? A de que a lição de uma história é mais importante que os fatos. Isso não é só um ditado para eles, sabe? Tá no sangue. Manifesta-se na disciplina mais famosa deles, o quimerismo, o poder de criar ilusões perfeitas. A realidade é maleável. Exato. A verdade para eles é um mosaico de mitos, mentiras, meias-verdades, porque a própria realidade pode ser dobrada. Investigar a história deles é como tentar achar um tijolo sólido num castelo feito de fumaça. Ok, vamos tentar desvendar isso então. Essa ideia de que a realidade é flexível explica por que é quase impossível achar uma única história de origem para eles? As fontes são um emaranhado de versões. Sempre conflitantes. Uma das mais antigas diz que o fundador do clã era um ladrão, um cara chamado Dracian, que foi abraçado na lendária primeira cidade com um único propósito: espionar os outros antediluvianos. Só que, e isso é muito a cara deles, ele teria traído o senhor dele quase que imediatamente. Claro. E se aliou aos outros antediluvianos na revolta contra os criadores. Mas essa história já nasce com um problema, né? Qual? A maioria dos relatos sobre a história vampírica coloca essa grande revolta na segunda cidade, não na primeira. A cronologia não bate. Não bate. E essa inconsistência talvez não seja um erro. Pode ser a primeira pista de que a história dos Ravnus é de propósito fluida, feita para confundir. Eles não buscam um fato histórico. Eles buscam a melhor história. E falando em melhor história, tem um aqui que conecta eles diretamente com outro clã de andarilhos, os Gangrel. Essa é ótima. Essa versão, que é contada pelos próprios Gangrel, fala de irmãos gêmeos. Shurka, o progenitor dos Ravnus, e Enoia, a progenitora dos Gangrel. Dizem que os dois tinham a mesma força e as lutas deles sempre terminavam em empate. Aí, para quebrar o impasse, cada um montou um exército. Enoia, que representa a força bruta, recrutou os guerreiros mais bravos, os mais fortes. E o Shurka? O Shurka, como mestre da astúcia, juntou os mais espertos, os mais ardilosos. A guerra entre eles teria durado séculos. Força contra inteligência. E como terminou? A lenda diz que, quando o exército da Enoia estava prestes a vencer, ela foi traída pelos 2 melhores generais dela. O exército foi derrotado e a Enoia, de coração partido, simplesmente desapareceu. Mas espera aí. Isso é curioso, né? Os Gangrel, que se orgulham tanto da força, da resiliência, de sobreviver a qualquer custo, eles contam uma história em que a progenitora deles simplesmente desiste. Desiste. Parece um pouco fora do personagem para eles. Isso é um ponto excelente. E talvez a chave esteja aí. A história pode ser menos sobre fatos e mais uma forma dos Gangrel processarem uma traição. Sabe, culpando a astúcia dos irmãos Ravnus por isso. Faz sentido. Nós não perdemos por fraqueza, perdemos por trapaça. Exatamente. Isso estabelece uma base mitológica para essa relação de amor e ódio entre os 2 clãs que dura até hoje. É uma rivalidade de irmãos, que nasceu de uma traição que, convenientemente, justifica a derrota do lado que se via como mais nobre. Total. Mas e os próprios Ravnus? Qual era a versão que eles contavam antes de tudo acontecer? A versão deles era, de longe, a mais épica. Uma lenda sobre um homem chamado Zapatassura. Zapatassura? Ele não era um vampiro comum. Era tipo um avatar da vingança divina. Segundo a história, ele foi a maior vítima de uns demônios bebedores de sangue. Que seriam os outros antediluvianos. Isso. E em resposta a essa injustiça cósmica, os próprios deuses o teriam ressuscitado,
dando a ele a missão de caçar esses demônios e restaurar o equilíbrio do mundo. Então, na visão deles, eles não eram monstros, eram caçadores sagrados, uma cruzada. Exatamente. E nessa cruzada, Zapatsura abraçou 5 crias para ajudá-lo. E cada uma virou um pilar do clã. Tinha Amarisvastik, a vidente, Rakshasa, o metamorfo, mestre do disfarce. Chandraputra, o senhor da guerra. Isso. Ramo, o vigia, que observava os inimigos e os próprios aliados. E, por fim, o misterioso Ravana, que, segundo a própria lenda, estava destinado a trair o Criador e se juntar aos demônios. Pega só, eles previram a própria traição na história de fundação deles. Para você ver. Só que essa guerra de Zapatsura parecia não ter fim. Séculos viraram milênios e a matança constante começou a pesar nas crias. Eles se cansaram. Um a um, eles o abandonaram, exaustos da fúria do pai. Sem o apoio dos filhos, o antediluviano finalmente caiu em torpor. E foi nesse momento que a grande divisão do clã começou de verdade. E esse abandono marca o início da era dos Matusaléns para os Ravenos, né? O clã não era mais governado por uma única entidade com uma missão. Exato. Agora o poder estava nas mãos dos anciões, os 5 filhos, cada um com sua própria visão, sua própria ambição. Foi ali que a semente da cisão foi plantada. E ela cresceu de formas radicalmente diferentes. É aqui que a história se parte em duas, certo? A maioria dos anciões vai para o oeste, para a Europa. E um grupo importante, liderado pelo Chandraputra, o senhor da guerra, fica na Índia. E as culturas que nasceram daí não poderiam ser mais opostas. Como assim? Os Ravenos da Índia, os Jati, criaram uma sociedade vampírica super organizada e hierárquica, espelhando o sistema de castas mortal. Interessante. No topo você tinha os Brahmins, os filósofos e sacerdotes que guiavam a moral do clã. Abaixo deles, os Kshatriyas. E essa casta militar era fundamental. Eles eram a linha de frente de uma guerra de séculos contra os vampiros do Oriente, os Quaidin. Então a vida deles era de conflito constante. O tempo todo. Isso forjou uma mentalidade disciplinada, marcial, completamente diferente dos parentes europeus. Depois vinham os Vaixas, os administradores, cuidavam dos recursos, da influência, mantinham a máscara. E na base? Na base, os Chandala, os párias. Ser um Chandala era muitas vezes uma punição por heresia ou crimes contra o clã. Eram os intocáveis, os exilados dentro da própria sociedade. E enquanto essa sociedade complexa florescia na Índia, o que acontecia com os Ravianos que foram para o Ocidente? O contraste é total. No Ocidente, eles desenvolveram o que chamavam de caminho do paradoxo. Era uma versão distorcida e francamente degenerada da filosofia indiana original. Como assim, degenerada? A crença de que o mundo é Maya, uma ilusão, que na Índia era um caminho para a iluminação, para o desapego, na Europa virou uma desculpa para a anarquia. Afinal, se nada é real... Por que seguir regras? Exato. Se a dor do outro é só uma ilusão, por que não infligi-la? É a justificativa perfeita para qualquer atrocidade. Não importa, nada disso é real mesmo. Terrível. E essa mentalidade levou à reputação que eles ganharam de ladrões, assassinos, mentirosos. A diablerie, o ato de consumir a alma de outro vampiro, virou algo comum, até aceitável para muitos deles. Tornaram-se individualistas radicais. E essa imagem horrível deles no Ocidente foi cimentada de vez com a chegada de um grupo específico, né? Sim. Com o tempo, Ravenos indianos da casta mais baixa, os Chandal, começaram a viajar para o Ocidente, muitas vezes junto com as migrações do povo romani. E os clãs europeus não entenderam nada, imagino. Nada. Eles simplesmente viram vampiros de aparência indiana, viajando com ciganos e, bom, juntaram as duas coisas. Passaram a associar todos os Ravenos ao povo romani, criando um estereótipo que durou séculos e, na maioria das vezes, incorreto. Que irônico. A imagem do clã inteiro no Ocidente foi definida pela sua casta mais marginalizada. É uma ironia trágica. Então eles chegam na Europa e são imediatamente marginalizados, odiados. Isso deve ter criado uma pressão imensa. Como um grupo assim sobrevive? Essa pressão forjou uma de suas táticas mais famosas e temidas, uma forma brutal de autodefesa coletiva chamada
o tratamento. O tratamento? Os Ravnos de toda a Europa convergiam para aquela cidade. E eles não buscavam vingança direta. Não. Eles buscavam o caos absoluto, incendiavam refúgios, quebravam a máscara, criavam ilusões aterrorizantes, roubavam príncipes, chantageavam anciões. Eles podiam levar o domínio mais estável à beira da ruína em semanas. Era uma arma de dissuasão nuclear. O recado era: mexer com um é mexer com todos, e a retaliação vai ser desproporcional e ruinosa para você. Exatamente. E essa reputação os acompanhou. Mesmo na era vitoriana, quando a Camarilla finalmente descobriu que os Ravnos eram uma força política e militar gigante na Índia, isso não mudou a percepção sobre os do Ocidente. E eles, espertos como eram, se aproveitaram disso, né? Claro, usaram o interesse da época em ocultismo e orientalismo para aplicar golpes. Prometiam segredos místicos da Índia para mortais e vampiros desavisados. Eles monetizaram o estereótipo que os outros criaram para eles. Então, chegando nos anos 90, a gente tem um clã totalmente fraturado. De um lado, uma sociedade antiga e organizada na Índia, em guerra. Do outro, uma diáspora de andarilhos individualistas na Europa. Duas metades do mesmo sangue que mal se reconheciam. E foi nesse cenário que o apocalipse do clã começou. A guerra contra os Kuei Jin. Ela se intensificou brutalmente. Desesperados, os Ravnos indianos começaram a abraçar em massa, criando exércitos de neófitos como bucha de canhão. A reação psíquica de tantas mortes na mesma linhagem reverberou pelo clã inteiro, como um grito de agonia. E esse grito Despertou Matusaléns que estavam adormecidos há séculos. E em 1999, o grito chegou no mais profundo de todos. O próprio Zapatassura despertou. E ele acordou para liderar o clã à vitória? Longe disso. Ele despertou com uma fome milenar, irracional. A primeira coisa que ele fez foi devorar o próprio clã na Índia. Depois, ele se virou contra o mundo mortal, consumindo a vida de quase toda a nação de Bangladesh em questão de dias. O nível de poder era algo que o mundo não via há eras. Meu Deus! Então, para detê-lo foi preciso algo drástico? As fontes mencionam uma aliança? Uma aliança que deveria ser impossível. 3 dos mais poderosos Kuei-Jin, os Bodhisattvas, arqui-inimigos deles. Várias matilhas de Garou, os lobisomens, que odeiam vampiros, e até agentes da tecnocracia. Espera, esses são grupos que normalmente estariam tentando se destruir. O que isso diz sobre a ameaça que Zapatassura era? Diz que ele era uma ameaça de fim do mundo, um evento de extinção. Eles não se aliaram por amizade. Se aliaram porque a alternativa era deixar o mundo ser consumido. E mesmo com essa força toda? A batalha foi apocalíptica. No fim, conseguiram destruí-lo. Mas com seu último suspiro, Zapatassura detonou o que só pode ser descrito como uma bomba psíquica na própria linhagem de sangue. E o efeito foi? Imediato. Em todo o mundo, os Ravnos foram tomados por uma fúria canibal incontrolável. Começaram a caçar e a devorar uns aos outros. Um frenesi total. Para os vampiros de fora, a cena era incompreensível. De um dia para o outro, esses nômades trapaceiros manifestaram poderes de quimerismo de nível quase divino, criando ilusões que alteravam a paisagem e começaram a se destruir. A Semana dos Pesadelos. E o resultado foi a quase extinção. Quando a poeira baixou de um clã com milhares de membros, restavam o quê? Uns 100 Ravnos no mundo todo. E nenhum de grande poder ou baixa geração. Os anciões foram os primeiros a se caçar. O clã se tornou uma espécie ameaçada. E para piorar, os sobreviventes carregam uma nova maldição no sangue. Um eco da morte do Criador. Eles são forçados a vagar, literalmente. Como assim, forçados? Se um Ravnos dormir no mesmo local por mais de uma noite, num período de 7 dias, ele começa a sofrer dano agravado, como se o sangue fervesse e o queimasse de dentro para fora. Então, sem refúgio fixo. Nunca. Nunca. Um caminhão em movimento é seguro, um trailer, um barco, desde que parem a pelo menos 1 milha de distância do último local de descanso. É uma existência nômade imposta pela própria maldição. Que destino terrível! De andarilhos por escolha a andarilhos por maldição. E o que restou? Como esses 100 sobreviventes estão lidando com isso? Estão tentando se reerguer, mas o clã como era antes não existe mais.
E mesmo nesse número pequeno, ainda existe diversidade. Os Rávonos antitribo do Sabá, por exemplo, foram os que menos sofreram. Por quê? Como viajavam em bandos mistos, os companheiros de outros clãs conseguiram contê-los durante a fúria. Eles são famosos por seus contratos, que, se postos no papel, são assinados com o próprio sangue, criando um vínculo quase místico. São, ironicamente, uma das facções mais estáveis que sobraram. E as outras linhagens? Os Puridi, os Bait al-Mujrim? Os Purides são fascinantes. É uma caça que sempre se orgulhou da descendência romani e eles se veem como os guardiões da verdadeira tradição Ravnos. São conhecidos como videntes. Para eles, a Semana dos Pesadelos foi uma purificação. Uma purificação? Terrível, mas uma purificação, que eliminou os corruptos e deixou só os verdadeiros sobreviventes para carregar a chama. Já os Bait al-Mujrim, os charlatões do mundo islâmico, sobrevivem como sempre fizeram, enganando, se adaptando, nunca ficando no mesmo lugar. É uma jornada incrivelmente trágica, de caçadores divinos e mestres da ilusão a uma sociedade dividida e, finalmente, a uma linhagem quebrada, amaldiçoada ou uma existência errante, quase exterminada pelo próprio Criador. Eles são a prova de que nem os imortais estão a salvo de um apocalipse. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final. Os Ravnos sempre acreditaram que a lição de uma história é mais importante que os fatos. Que a narrativa que você conta é a sua realidade. Certo. Agora que a história deles, os mitos, as lendas, foram quase totalmente apagados pela aniquilação, os sobreviventes têm, essencialmente, uma página em branco. Que novas histórias e mitos eles vão criar para si mesmos a partir das cinzas? Exato. Será uma oportunidade para uma reinvenção completa. Ou eles estão condenados a repetir os paradoxos e as tragédias do passado? A resposta talvez seja a próxima grande ilusão que eles vão contar